E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer a correção das nossas atividades aqui da semana 2, onde nós falamos um pouco mais sobre o núcleo celular, a, a célula, os componentes do núcleo, do DNA. Então vamos lá. Número 1. Conceitue os termos abaixo. Primeiro é a cromatina. A cromatina a gente fala que é o conjunto dos filamentos formados de DNA. Lembra lá que a gente tem uma célula, o núcleo, vira os cromossomos, e o cromossomo está todo enrolado de uma fita, um filamento, que a gente chama de cromatina. O DNA, essa semana a gente está vendo divisão celular, aquele formato de cromossomo é apenas na hora de dividir. Quando a célula não está se dividindo, o DNA está todo na forma de fios, porque é um formato mais fácil dele poder fazer as funções dele. Esses fios, o conjunto disso é a cromatina. RNA. O RNA é um outro ácido nucleico, uma outra substância do núcleo, que ele faz a tradução do DNA. Ele copia um trecho do DNA ali, traduzindo, vamos dizer assim, a informação que o DNA traz. Para isso ele tem a receita de fazer proteína. Ele traduz, ele meio que entende o que o DNA está querendo dizer. Nucleoplasma é uma substância dentro do núcleo. Aqui dentro do núcleo, onde a gente encontra o DNA, tem um líquido muito semelhante ao citoplasma que fica ali para dar para o DNA um ambiente adequado para viver, onde as reações químicas que acontecem ali poder acontecer normalmente. Material genético é o DNA, né? O DNA é aquela cadeia de substância, uma molécula gigantesca, onde vai ter as informações genéticas. O que é uma informação genética? É aquela informação que caracteriza o ser vivo, a constituição do corpo, e que é passada de geração em geração ali pelos pais, na fecundação, passa para os filhos e aí passa adiante, né, nessa hereditariedade. Então, se você ouve a palavra, esse conjunto aqui, material genético, estamos falando de DNA. E nucleotídeo são os blocos construtores do DNA. O DNA ele tem, repara que ele tem o cromossomo, ele vai se afilando, tem a cadeia de dupla hélice. Se você abrir essa cadeia de dupla hélice, ela é formada de vários degrauzinhos que a gente fala, que são essas coisinhas aqui. Cada uma a gente fala que é um nucleotídeo, que seria isso aqui que eu vou circular. No nucleotídeo, a gente tem 3 componentes. O primeiro, que é o grupo fosfato. Esse grupo fosfato é uma substância formada aí de fósforo, principalmente, que aqui está essa letra P, do símbolo químico do fósforo. Então a gente tem aí o grupo fosfato, que vai garantir aí um pouco da estrutura. Depois a gente tem aqui esse pentágono que tem a letra S, que é um açúcar. No caso do DNA, é chamada de desoxirribose. E esse Gzinho aqui, esse rosinha, é o que a gente chama de base nitrogenada. Lembra, somos 4 bases. O G de guanina, o C de citosina, A de adenina e o T de timina. Então, nucleotídeos são esse conjunto de 3 substâncias: o grupo fosfato, a pentose, o açúcar, e a base nitrogenada. Cada bloquinho desse vai se ligando um no outro, respeitando o ligamento, a ligação. Cada uma só liga com um parzinho só, não tem como fazer bagunça ali. É bem definido os parzinhos que se ligam. E com essa ligação a gente tem toda a cadeia de DNA, todas as informações genéticas. Então, formada por vários nucleotídeos, que são esses blocos construtores, as menores pecinhas funcionais do DNA. Certinho? Número 2. O núcleo celular possui 4 componentes básicos, que são quais? O envelope nuclear, que é a membrana do núcleo, que vai delimitar ele do resto da célula. A cromatina, que é o DNA. O nucleolo, que é uma região onde possui RNA e onde a produção produzida dos ribossomos. E o nucleoplasma, aquela material aquoso, aquele líquido que está ali dentro do núcleo, que garante um ambiente muito bom. Tudo isso aqui vai existir em qualquer núcleo celular. Pode variar, pode ter mais coisas? Sim, vai ter muitas coisas. Vai ter RNA, vai ter proteínas, vai ter estonas, vai ter muita coisa. Mas as coisas básicas são essas 4 aqui. Número 3. As células eucariotas, que são aquelas células que possuem um núcleo,
apresenta um material genético contido por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é designada de como se chama essa membrana do núcleo. É envelope nuclear. Nucleolo, lembrando, é onde faz ribossomo. A membrana plasmática está lá para o fim da célula, para a parte de fora dela. Citoplasma é a parte externa ali do núcleo. É um envelope, só lembrar envelope. Lembra do envelope de carta, que é onde guarda a coisa? O envelope nuclear, uma membrana, uma capa, onde o núcleo, o DNA está guardado ali dentro. E a última questão, qual é a função dos poros presentes no envelope nuclear? O poro, pessoal, ele serve para controlar e permitir o trânsito de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. O núcleo ele é cheio de furinhos aqui em volta. Esses furinhos permitem que substâncias entrem aqui para o núcleo e coisas aqui do núcleo saiam para o citoplasma da célula. O RNA que fez uma tradução do DNA e está com a informação da proteína a ser feita, ele leva para fora, lá para as organelas que fazem proteína. Quem que vai, por onde que isso passa? Pelos poros. Esses poros que são os caminhos, os portões, por onde as substâncias entram ali. E ele consegue controlar o que entra, o que sai, para não deixar entrar coisa que não pode, para não sair coisas que não podem. Certo, pessoal? Então, as atividades eram essas. Espero que estejam tudo entendido. Não deixe de fazer as atividades dessa semana e a gente se vê por aí. Até mais.